Aloha! Tudo bem contigo? Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi. Sejam muito bem-vindos ao Sapato de Cristal. Talvez você tenha caído aqui nesse vídeo de paraquedas ou tenha vindo lá do vídeo Voltando aos Clássicos, que é o primeiro vídeo da nossa série do grande crossover de 20 canais em comemoração dos 80 anos do Batman. Então, assim, se você ainda não assistiu, volta lá no vídeo dele e assiste todos esses vídeos de canais maravilhosos, que cada vídeo tem um tema diferente, com um assunto diferente sobre esse super-herói incrível que todo mundo ama, que é o Batman. Então, como vocês viram no título, eu tô aqui pra falar do contexto histórico de quando surgiu, né, este maior justiceiro de todos os tempos, né, do contexto histórico, o que estava acontecendo na época, né, como é que ele surgiu, de onde veio a ideia de criar esse homem morcego. Mas antes da gente começar, ó, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra Tinkerbell te avisar quando tiver vídeo novo e bora pro vídeo. Batman! Então, galera, não dá pra falar de Batman sem citar o século XX. Oi, gente, Gabi do Futuro aqui, diretamente da edição pra fazer uma correção. Então, eu acabei me embolando porque é assim no século XX, porém, mais precisamente na década de 20 que isso aconteceu. O período da Lei Seca, né, que é o período que marcou a história do Batman. Então, assim, eu acabei me embolando porque além de ser século XX, é a década de 20, então tinha muito 20, eu acabei falando século o tempo todo e não falei década. Então, assim, vai ter hora que eu vou colocar aqui pra poder vocês saberem que eu estou falando de década e não de século, porque eu quis citar os dois, porque, assim, o século XX teve muita coisa marcante, mas o que marcou mesmo e fez com que o Batman surgisse foi a década de 20, que foi a Lei Seca. Então é isso. Um beijo, volto pro vídeo. Assim, gente, o século XX foi um século que marcou a história mundial de diversas formas. Formas bem trágicas, assim, em sua maioria, né? Pra começar com a queda da Bolsa dos Estados Unidos, que acabou afetando o mundo inteiro. E foi nessa época que os Estados Unidos tiveram a brilhante ideia de criar uma lei seca, que, pra quem não sabe, foi um período no qual era proibido qualquer tipo de comercialização e consumo de bebidas alcoólicas. Mas assim, vocês acham mesmo que a galera parou de beber? Vocês acham mesmo que, ainda mais no estado que as pessoas estavam, elas pararam de consumir álcool? É óbvio que não. E assim, gente, com essa decisão maravilhosa, os problemas só tenderam a aumentar, e isso durou mais ou menos até o ano de 1933. Então, assim, foi um período muito conturbado, porque foi o período de tráfico, foi o período das máfias, mas em compensação, artisticamente falando, foi um período que gerou muitos filmes incríveis, né, muitas histórias incríveis, e assim, foi um período artístico muito rico. Além de ter gerado a nossa trilogia clássica maravilhosa do Poderoso Chefão. Agora vem a mim e diz: Don Corleone, faça justiça. Mas você não pede com respeito. A Lei Seca também foi o grande impulso para gerar o super-herói mais amado de todos os tempos. Então assim, gente, como eu falei pra vocês, nessa época tava todo mundo desesperado, né? A violência tava altíssima justamente por conta da máfia. E então foi aí que surgiu uma grande oportunidade pro Bill Kinger e o Bob Kane, que é um assunto para um outro vídeo. Vocês vão ter que acompanhar a série inteira e ver todos os canais pra poder ver todos os detalhes dessa história maravilhosa desse super-herói. Enfim, foi uma oportunidade maravilhosa pra eles criarem o super-herói mais amado e mais famoso de todos os tempos. Assim, gente, na época, a galera não tava precisando de um super-herói com superpoderes pra poder salvar a nação. Não, na verdade, eles estavam sentindo que eles precisavam de uma proteção real, de algo real, de alguém de carne e osso que existe pra poder proteger a população de tanta violência que tava rolando naquele tempo. Então, pensando nisso, eles criaram a cidade de Gotham City, que é um alter ego para Nova York, para poder mostrar, né, o que estava rolando naquela época, né? Ou seja, o que aconteceu com os pais do Batman foi simplesmente um reflexo da quantidade de violência que estava acontecendo naquela época. Então, assim, o Batman viu seus pais sendo assassinados na sua frente quando ele era apenas uma criança. Então, assim, naquela época ele estava com trauma de morcego e estava com trauma por ter visto os pais sendo assassinados. E de acordo com que ele foi crescendo, ele decidiu que simplesmente não ia mais aceitar esse tipo de situação. Então ele decidiu virar um homem morcego e proteger a população.
Com superpoderes? Não. Simplesmente com dinheiro, recursos tecnológicos e com muita inteligência, que é o que ele tinha, ele decidiu proteger a população da forma que era viável pra ele. Então o Batman nada mais é do que um justiceiro, né? Que tá indo pras ruas pra poder fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça não tava acontecendo pelo governo, né? Então eles estavam precisando dessa justiça, estavam precisando de alguém que protegesse a população, porque a situação tava muito feia. Então, assim, se você olhar com detalhes, assim, tanto o desenho, quanto as HQs, quanto os filmes do Batman, você vai ver que tem muitos, assim... Você vai ver que tem muitos traços e muitos detalhes que remetem àquela época, né? Que mostram como é que era a violência naquela época e como é que as pessoas andavam em desespero e precisavam de um justiceiro. Tanto que a maioria das pessoas acreditavam no Batman e confiavam no Batman. Aquela foi a forma dos artistas... Então, assim, aquela foi a forma do roteirista e do cartunista mostrarem o que eles estavam sentindo, né? A repressão que eles estavam sentindo, né? O medo que tanto eles quanto a população estavam sentindo. E estavam precisando urgentemente de proteção. Que se não fosse pelas mãos do governo, se não fosse pelas mãos da segurança pública, teria que ser pelas mãos de um justiceiro, teria que ser pelas mãos de outra pessoa que se envolvesse no meio e fizesse justiça com as próprias mãos. E é justamente isso que o Batman faz. Acredito eu que talvez por ser humano, né, não ser um ser alienígena, ou um ser que foi, sei lá, ou que de qualquer outra forma tenha arrumado superpoderes. Talvez por ser um ser humano real mesmo, as pessoas têm mais identificação com o Batman. Porque ele é gente como a gente. Então acaba gerando essa identificação mesmo. Ele é que nem a gente, só que com bilhões na conta. Quando não for útil, vão expulsar você, como a um leproso. Isso que o Batman faz é uma coisa que, assim, muitas pessoas têm vontade de fazer, sabe? Que é fazer justiça com as próprias mãos, porque não vê nada acontecendo, sabe? E, assim... Vamos combinar que não dá pra ficar esperando calado e olhando, sabe? Tipo, e deixando, sabe, a violência rolar, ver todo mundo sendo assassinado, ver você perdendo as pessoas que você ama, ver as pessoas ao seu redor sofrendo injustiças. Então, assim, talvez não, com certeza, um justiceiro foi, assim, a melhor escolha pra criar, assim, digamos assim, um ícone, né, que gerasse inspiração nas pessoas. Porque naquela época as pessoas se inspiravam muito nos super-heróis e nessas figuras, assim, mais fictícias. Até porque essas histórias fictícias eram passadas de uma forma, assim, lúdica, pra relatar o que estava acontecendo no mundo real. E, assim, eu gosto muito do Batman. Assim, o Batman não é apenas um dos super-heróis com um contexto histórico mais marcante e também que gera mais identificação por ser mais humano, mas também que tem histórias com enredos, assim, mais cativantes, sabe? Um enredo de todas as histórias dele prendem a gente. Então, assim, não é à toa que ele tá comemorando 80 anos e ainda arrecada fãs pelo mundo inteiro. Tem um marketing imenso em cima dele. Eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito da DC, mas eu acho que ele é um dos melhores super-heróis que já foram criados, assim, na vida. Sem a menor sombra de dúvidas. Mas eu já estou me estendendo demais, daqui a pouco eu vou acabar falando do assunto dos meus colegas, então eu vou ficando por aqui. Não deixa de assistir o vídeo dos meus amigos também, que estão aqui na descrição, vai ter o link de todos os canais aqui, então pra saber mais sobre o Batman, pra saber mais sobre... Então, assim, pra vocês saberem mais da história, das HQs, dos filmes e inclusive da animação dos anos 60, que vai ser o tema do próximo vídeo no canal Coleção do Gênerson, você vai ter que ver os outros vídeos. Então, assim, se eu fosse você, não deixava de ver, porque todos os vídeos estão incríveis, são temas muito legais e que vão te dar informações preciosíssimas e super legais sobre o Batman. Então, assim... Não deixe de conferir todos os vídeos. Esse aqui é apenas o segundo de 20. Então, ó, já vai lá, confere os vídeos. Mas não esquece, ó, se inscrever aqui embaixo, como eu falei no começo. Talvez você tenha se esquecido. Então, ó, vou esperar aqui. Se inscreve, anda. Se inscreve aqui no canal, que eu vou falar de muito mais coisa. O tema aqui do canal é Disney, mas se vocês se inscreverem... pedirem pra eu falar de outras coisas, eu vou falar também. Mas, enfim, já estou passando a bola pro próximo canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Mas antes de ir embora, além da recomendação que os outros canais vão fazer pra vocês, tanto de séries quanto de filmes, entre muito mais outras coisas, eu vou recomendar pra vocês o livro A História do Século XX, pra quem tem pressa. Não é um livro sobre o Batman, mas conta sobre todo o século XX, assim, de forma resumida. Então vocês vão entender com mais clareza o que tá acontecendo naquela época. Então, assim, esse livro é muito legal e eu super recomendo. Aliás, a série inteira do Para Quem Tem Pressa é super legal. E